Boa tarde ao professor avaliador. Vamos apresentar aqui a nossa solução. Uma breve explicação sobre qual foi a nossa abordagem para o problema. Nós abordamos o problema não em si como um problema em que o usuário precisava apenas receber a notícia, mas principalmente qual notícia ele precisava receber. E para isso, nós precisávamos catalogar essas notícias em grupos que fizessem sentido umas com as outras. Então, notícias que tivessem o mesmo contexto deveriam estar nos mesmos grupos. Para isso, nós fizemos um clustering. Então, nós utilizamos 25 mil clusterings, o que pode se entender como 25 mil categorias diferentes, para que essas 250 mil notícias totais fossem separadas em uma média ali de grupos em 10 notícias por cluster. Para que em seguida, baseado nas notícias que o usuário viu, nós apresentássemos notícias que estavam dentro dos mesmos clusters, fazendo com que fosse no processo final criado um sistema de recomendação que utilizasse notícias em que o usuário já viu e apresentando notícias que estavam nesses mesmos clusters, para que ele conseguisse ver notícias que fizessem sentido com aquilo que ele esperava, baseado naquelas notícias que ele já viu. Então vamos lá, vou apresentar o código aqui. Nós tivemos diversos problemas, principalmente na parte de infraestrutura, para conseguir gerar os vetores contextuais das notícias e em seguida fazer os clusters, pois o nosso ambiente físico contém placas de vídeo AMD e não placas de vídeo NVIDIA. Nós temos nesse momento uma 7900 XTX, uma AMD, que não consegue, que por ser AMD não pode usar o driver CUDA para fazer a utilização dos modelos. E para isso nós tivemos que usar o modelo ROCm, que é o equivalente ao CUDA da AMD. Vou apresentar para vocês isso mais para frente, mas já fica aqui essa breve contextualização do nosso problema. Então primeiro nós passamos o dispositivo, no caso será a GPU. Aqui, embora esteja escrito CUDA, não estamos usando CUDA. Isso é uma característica do PyTorch. Utilizamos principalmente o PyTorch para fazer esse trabalho, onde o PyTorch entende como CUDA toda e qualquer placa de vídeo, independente do fabricante. Então, embora nós vejamos muitas vezes CUDA referenciando apenas as placas NVIDIA, no caso do PyTorch, independente de qual seja o fabricante, deve ser escrito CUDA. Mas não estamos usando o driver CUDA, é importante que isso não seja confundido, estamos usando o driver ROCm, que faz basicamente a mesma coisa. Caso o CUDA não seja encontrado, portanto, a placa de vídeo não seja encontrada, será usado o CPU. Porém, a opção do CPU é inviável. Nós tentamos aqui com um CPU, de certa forma, até bem potente, é um i9 10040X, é uma versão extreme dele, e mesmo assim levariam 6 dias para fazer isso sem placa de vídeo. Com a nossa placa de vídeo, leva em torno de 40 a 50 minutos para ter finalizado todo o processo de vetorização das notícias. O que mais demora não é em si a criação dos clusterings, mas sim a vetorização, criar os vetores contextuais das notícias. Então, nós pegamos as notícias, isso aqui é feito nessa parte do código, criamos um vetor contextual em que cada vetor tem 768 dimensões, e baseado nesses vetores, os clusterings são criados. Então vamos lá. Aqui passamos qual é o dispositivo. No nosso caso será usado a GPU, mas caso não haja, CPU. Carregamos um dataframe baseado no arquivo Parquet que nós criamos anteriormente. Esse arquivo Parquet nada mais é do que a junção de todos aqueles arquivos que foram disponibilizados a nós, que estão aqui no itens. Isso são apenas as notícias. Cruas não foram tratadas ainda. Nós apenas somamos as três para que tudo isso fosse trabalhado de uma vez só. E no arquivo Parquet, não o CSV, mas o Parquet a gente escolheu para que ficasse um documento um pouco mais enxuto, mais leve e mais fácil de ser lido pela máquina. Então aqui nós lemos o arquivo, geramos um dataframe. Aqui nós criamos os tokens utilizando o modelo BERT, Base Multilingual Case. Utilizamos ele, pois ele é um modelo muito bem... Ele funciona muito bem, não tivemos nenhum problema com ele, e para o nosso caso aqui, ele funciona perfeitamente. Em seguida,
criamos, isso aqui será usado para cada notícia, né? Criamos um vetor, né? Mas antes disso, a gente move tudo isso aqui para a GPU, né? Conforme está escrito aqui na frente, conforme está explícito, move os inputs para a GPU. O comprimento máximo dos tokens será 512 e ele vai truncar os textos maiores que o máximo. Aplica o pad, então aqui é um tratamento bem simples para que fique tudo muito parecido, né? Todas as notícias fiquem parecidas, não tem espaços vazios no meio e facilite um pouco a vida do nosso computador aqui na hora de fazer todo esse trabalho. Criamos então aqui um vetor para cada notícia. Em seguida, ele faz um for no body da notícia, lembrando que esse dataframe contém não apenas o body, como também a URL, o issue, né, de quando foi feita aquela notícia, mas aqui ele usa apenas o body. Poderíamos ter usado o title, o body e uma terceira informação sobre a notícia, porém, como acabou ficando bem pesado para o hardware, e o título em si muitas vezes engana sobre o que aquela notícia fala, nós decidimos usar apenas o body. Tivemos diversos problemas com estouro de memória, embora nossa placa de vídeo tenha 24 GB de memória, ainda assim está estourando ela. Tivemos que usar não só apenas o body, como tivemos que fazer um processo de batching, para que tudo isso fosse trabalhado em parcelas, né, e não tudo de uma vez, que aí sim estouraria a memória com certeza. Fazemos aqui um for, eu coloquei um iterador aqui com um número para que nós pudéssemos saber em qual momento ele está, senão, porque essa é a parte que mais demora. Aqui criamos os vetores, né? Aqui ele chama essa função de cima que eu citei mais anteriormente, cria os vetores, e essa é a parte que demora, faz o append nessa lista vazia, e em seguida essa lista vazia vai ser usada para fazer o clustering, né? Para criar os clusters, e separar notícias que têm os mesmos contextos entre elas, né? Então, essa parte que é de fato chama a função de cima e cria um vetor para cada notícia, e esses vetores são adicionados aqui nessa lista. Em seguida, aqui fazemos o processo de batching. Então, temos que transformar para float 32. Fazemos em... Aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, que faz tempo que eu não vejo esse código. Onde é que eu tinha escolhido aqui? A gente tem que fazer... Aqui, batch size, 50 mil. Então fazemos 50 mil em 50 mil, isso é o suficiente para que a memória não estoure. Então, vamos lá. Aqui já é dentro do código que faz o clustering. É um código bem simples. Usamos o dispositivo, no caso a GPU, né? Move os dados para a GPU, então ele pega todos aqueles dispositivos, pega todos aqueles vetores que foram criados lá em cima, joga para a placa de vídeo, faz um for e faz a criação dos clusters. Esta aqui é a parte mais fácil do código, é o que menos dá trabalho para a máquina. De fato, o que mais dá trabalho é a criação dos vetores, em que, caso não fosse usada uma placa de vídeo, então caso o CUDA não fosse encontrado e se usasse um CPU, levariam mais de 8 dias para terminar. Fizemos esse teste aqui, conforme pedido, de 6 a 8, depende do tempo, né? A gente fez um cálculo lógico, claro que a gente não esperou 8 dias para isso. Mas este trecho de código, que é a criação dos clusters, ele passa na placa de vídeo em questão de segundos. Acredito que no CPU também não levaria muito tempo, alguns minutos talvez. Em seguida, depois que é feito todos esses clusters, né, e as notícias são catalogadas e separadas em seus respectivos clusters, aqui nós chamamos a função do cluster, aqui é importante, eu criei a função aqui, mas instanciei ela aqui embaixo, passando os vetores, a quantidade de clusters e o tamanho do batch, né? 50 mil. Testamos 25, testamos 100 e chegamos no número aceitável de 50 mil. É feito rápido, não demora muito e não estoura a memória. Deixa eu ver se tem algo a mais para ser feito. O número de clusters que nós usamos aqui são 25 mil, portanto serão 25 mil categorias diferentes de notícias. A média, em uma média de 10 notícias por cluster, por categoria, né? Onde são 256 mil notícias. Então dá uma média de 10 notícias por cluster.
Tentamos menos clusters, acabava que cada cluster ficava com notícias que não faziam tanto sentido uma com a outra, né? Havia algum sentido, você conseguia entender o que foi que o algoritmo fez para juntar tudo aquilo, mas não era tão preciso, ele ficava muito granular. 25.000 foi um bom número, em que as notícias ainda faziam sentido umas com as outras, ainda havia um contexto geral dela ali, mas também não era muito específico. Testamos com mais, por exemplo, chegamos a testar até com 100.000 clusters, porém, cada cluster ficava com uma, duas notícias. Então, eu lembro muito bem desse exemplo, tinha uma notícia que falava sobre demarcação de terras indígenas, que foi tratado esse tema pelo STF, e a notícia embaixo era a resolução daquela notícia. Mas era apenas isso, era duas notícias dentro de um cluster, o que fazia com que ficasse muito específico. Então eram clusters muito específicos, o que gerava um pouco de trabalho na hora da gente apresentar para o usuário notícias que tivessem a ver com aquilo que ele gostava. Então, basicamente, aconteceu o quê? O cara leu a notícia sobre a demarcação de terras indígenas do STF e a gente ia apresentar a solução dela. Mas caso não houvesse, não teriam mais notícias para apresentar. Então, 25.000 foi um bom número que a gente encontrou, aonde apresentava-se a notícia, por exemplo, da demarcação de terras indígenas, apresentava a solução dela e outras notícias que também faziam contexto dentro daquele mesmo assunto, né? Faziam sentido dentro daquele mesmo contexto, desculpe. Foi o número que a gente chegou que mais nos deixou satisfeitos com o resultado final. Aqui a gente executa o caminhos na GPU, embora esse comentário não esteja atualizado, o projeto final vai estar atualizado, porque nós decidimos não usar o caminhos do scikit-learn, pois o caminhos do scikit-learn não funciona usando o RockM, o RockM que é o driver da AMD, apenas usando o driver do CUDA, que foi mais um dos problemas que a gente teve por estar usando apenas placas de vídeo AMD. Nós temos placas de vídeo AMD aqui, porém elas não têm a capacidade que a nossa AMD tem, então tivemos que dar toda essa volta para fazer isso funcionar. Em seguida que é criado todos os vetores e catalogado tudo pelos clusters, nós geramos um novo arquivo chamado notícias clusterizadas em formato CSV, em que vai haver, nesse arquivo será a página, o URL dela, o título, a data dela e de qual cluster ela pertence. Então, baseado no cluster, nós conseguimos, por exemplo, este usuário viu tal notícia. E tal notícia está no cluster tal. Então, portanto, apresentaremos mais notícias deste cluster. Essa foi a nossa ideia, toda a nossa ideia por trás da nossa aplicação foi essa, em que nós tivemos uma solução que funcionava, era simples, né? Uma solução bem simples. Nós não precisamos em si pensar muito no usuário e mais em si na notícia em que o usuário viu. E como a gente fez o processo de catálogo dessa notícia antes, então a gente apresenta a notícia catalogada já. Esse é o nosso código para fazer o catálogo. Esse aqui é bem simples, usamos a Fast API, como foi pedido uma API de final, que é uma simples API que, com endpoints, temos até um hello worldzinho aqui para caso o usuário dê um chame na raiz dele. Mas o principal nós podemos chamar as notícias, então quando você passa aqui uma notícia, ele te mostra notícias daquele mesmo contexto. Nós podemos passar em outro endpoint o usuário, qual é o usuário, e em seguida ele apresenta as notícias que tem a ver com o contexto em que aquele usuário está inserido e as notícias que ele já viu. Caso esse usuário não tenha visto notícias ainda, são apresentadas as notícias mais relevantes e mais novas, para que a partir daí ele possa ser as notícias que ele viu, que ele clicou, nós começamos a apresentar as notícias que estão dentro dos mesmos clusters. Aqui são as notícias relacionadas ao usuário, que é chamada essa função aqui. E caso o usuário, o ID dele não seja passado, é apresentado a outra função que busca as notícias principais. Esse nosso código aqui vai estar disponível também, claro. Agora vamos falar mais da parte de infraestrutura do código, como foi pedido o uso de Docker. Nós utilizamos um Docker Compose e um simples Dockerfile, que chama apenas algumas
códigos que devem ser rodados no momento da criação desse cluster. Então vamos lá. Docker Compose, nós teremos na nossa solução dois containers. Um para gerar o arquivo, e esse aqui gera o arquivo de tempos em tempos. Então a gente imaginou uma solução, claro que não é o caso, mas caso estivéssemos consumindo de uma API do próprio Globoplay, por exemplo, da própria Globo ou de qualquer outro fornecedor de notícias, este documento que separa as notícias em clusters precisa ser gerado de tempos em tempos, para que ele fique atualizado. Então, este container aqui será rodado de tempos em tempos. Lá dentro dele tem um cron que vai executar o entry point de tempos em tempos. Então, este é um dos containers, que é o container responsável por gerar o arquivo notícias clusterizadas. E o outro container é o app Fast API, que é por onde o usuário vai interagir com a solução. Vou mostrar isso funcionando tudo mais para frente. O Fast API, claro, porta 8000 disponibilizado. Ele executa o requirements.txt para buscar todas as dependências do projeto, né? Joga tudo que é necessário lá para dentro. E em seguida ele roda, usando o Vicorn, a aplicação Fast API. Claro, poderia ser usado um proxy reverso, poderia ser usado um Apache da vida, qualquer outra solução que não fosse o Vicorn, mas acredito que por nossa solução aqui, como é a apresentação lá, o Vicorn vai solucionar o problema e vai ter resultado satisfatório. Nosso entry point, tivemos alguns problemas no container exatamente por estar usando placas AMD. Então tivemos que fazer algumas instalações fora do PIP. Então, usando o apt, como estamos usando o Ubuntu, então aqui instalamos algumas coisas, mais específico com as versões, né? Instalamos o PyTorch, específico para o RockM. Instalamos o requirements.txt, todas as dependências. Em seguida, quando ele encontrar essas dependências aqui dentro dele, na maioria delas nós apagamos, mas caso ele encontre, já vai ter uma versão, ele não vai fazer nada. Em seguida, ele executa o clustering, deixando em contexto que esse entry point aqui tem a ver com o container que gera o arquivo notícias clusterizadas. Então, é o que vai usar a GPU de fato. Em seguida, ele termina toda a configuração e essa parte aqui fica por isso mesmo. Termina aqui mesmo. Então, agora eu vou apresentar para vocês. Aqui tem um ambiente, que é o meu ambiente funcionando. Temos aqui uma 7900XTX que vai executar o código. Então, vamos lá. Eu vou rodar aqui só para vocês verem, mas, claro, isso não pode ser executado até o final, pois levaria mais de uma hora para terminar. Então aqui ele deixa bem claro que estamos usando CUDA, portanto a placa de vídeo, são 255 mil registros, no caso 255 mil notícias, e aqui ele está fazendo uma notícia por vez, uma média de 100 notícias por segundo, isso porque está usando a GPU. Caso fosse usado o CPU, mesmo o CPU que nós temos aqui, que é um i9, uma da versão Extreme, levaria aproximadamente uma notícia por segundo, caso não fosse feito o multithreading. Com multithreading, levariam média de 10, de 7 a 8, a 10 notícias por segundo e mais de um dia. Né? Isso mesmo utilizando o multithreading. Né? Aí com GPU em si o negócio funciona e leva apenas 50 minutos. Deixa aqui rodando, 50 minutos ele gerou o arquivo. Por isso que nós colocamos para que esse arquivo novo fosse gerado toda meia-noite. Ele gera um novo arquivo com novas notícias e assim ele vai recomendando para o usuário. Claro que em um ambiente de produção com recursos vastos, teríamos aqui um cluster de placas NVIDIA H100, por exemplo, e isso poderia ser rodado a cada 50 minutos, a cada 10 minutos, e a gente teria sempre notícias atualizadas sendo recomendadas para o usuário. Como não é o nosso caso, não é a infraestrutura que a gente tem aqui, a solução que a gente deu foi rodar uma vez por dia, mas lembrando que tudo isso é hipotético, pois o arquivo que nós temos é estático, ele não é disponibilizado novos arquivos para nós por dia, mas pensamos nessa possibilidade também, em que isso aqui viesse de uma base de dados atualizada, que fosse sendo atualizado com o tempo, ele também seriam gerados arquivos atualizados, né? Eu vou cancelar aqui, porque senão levaria mais de uma hora para isso. Temos aqui o nosso container rodando.
com a API funcionando, exposta na porta 8000. Então, e eu já deixei aqui o Insomnia pronto. Como vocês podem ver, este Insomnia está chamando no IP 192.168.15.143, IP, vamos lá, opa, desculpa, IPA, será que eu me confundi? IP address, if config não funciona? Não, é IP config, né? Sempre confundo. Peço desculpas aqui, que essa parte aqui faz tempo que eu não mexo. Só um segundo, deixa eu pesquisar aqui. Ao vivo é sempre pior, gente. Vamos ver no Ubuntu. Ah, mais fácil, desculpa. Por aqui a gente consegue ver. Deixei cadastrado aqui no MobaXterm. Aqui ele mesmo já fala o IP, ó. SSH Section 2 192.168.15.143, que é exatamente a que a gente está chamando aqui no Insomnia. Peço desculpas, eu achei que tivesse o pacote de rede instalado aqui nesse Ubuntu, mas não tem, porque eu fiz ele agora há pouco. Então vamos lá, vou chamar, aqui eu já chamei, mas eu vou chamar de novo, para ver que está funcionando. Ele leva um pouquinho, porque de novo, ele tem que ler aquele parquet, ele tem que ler aquele CSV, fazer todos os trabalhos dele e em seguida apresentar para o usuário. Claro que o ambiente de produção seria mais refinado, seria respondido mais rápido, mas aqui para o contexto que a gente está tendo, ainda funciona. Então, vamos lá. Este que eu estou apresentando aqui agora, deixa eu deixar ele aqui, ele vai buscar as notícias pelo usuário. Então aqui eu passei o IP, claro, a porta, barra usuários, que era aquele endpoint que eu tinha mostrado aqui mais cedo, barra usuários, em seguida o ID. E ele vai mostrar as notícias baseado naquilo que o usuário já viu. E o que o usuário já viu está no documento que foi disponibilizado pela FIAP. Então, aqui foi retornado, por exemplo, uma notícia 6 PM sendo indiciado por forjar cena, uma notícia que tem a ver com polícia, tem a ver com algo ruim, né? Ele apresenta aqui o link, como foi pedido uma API, a gente não precisou fazer isso, mas se não fosse tivesse sido pedido uma API, nós teríamos feito uma tela em que ele ia te mostrar direto a página das notícias que são vinculadas, né? Aqui mais uma notícia com enchentes na Bahia. Claro, essa aqui não tem tanto a ver com essa, porém, como esse usuário tinha mais de um cluster vinculado a ele, portanto, ele viu mais de uma notícia de assuntos diferentes, vão ser apresentadas notícias diversas. Por exemplo, aqui falou de notícia de polícia, aqui falou de polícia. O que nos leva a entender que esta notícia aqui faz parte do mesmo cluster que essa. Aqui também fala de... Bom, a maioria dessas notícias fala de coisas ruins, né? Mas isso aqui é a parte funcionando sabe, coisa ruim, gente morrendo, mas tem a ver com o que o usuário visitou, né? Mais polícia. Então a gente pode ver que tudo está dentro do mesmo contexto. Notícias policiais, mais polícia aqui, então tem bastante a ver, notícias que estão correlacionadas entre elas, que aparentemente o usuário gosta muito de ver sobre isso. Aqui são as notícias recomendadas, né? Então, quando você passa aqui uma notícia, ele fala aqui do lado quais são as notícias que têm a ver com essa. Esse endpoint também poderia ser usado para apresentar para o usuário. Claro que aqui a gente já apresenta direto, já passa o ID do usuário e ele já retorna as notícias. Mas esse também é um endpoint que é útil, pode ser útil para várias coisas. Né? Então aqui a gente passou uma notícia e vamos ver do que se fala as notícias aqui do lado. Ó. Sempre coisa ruim, mais coisa ruim, ó. Gente morrendo, gente tomando tiro. Chega a ser até um pouco cômico apresentar isso no trabalho da faculdade, mas como as notícias são disponibilizadas pela Globo, e a gente pegou uma notícia aleatória aqui, acabou que ficou nisso, né? Ó, só uma coisa ruim, tudo dentro do mesmo contexto, entende?
tudo faz parte do mesmo assunto, são notícias parecidas, sempre notícias policiais, ó, quadrilha presa, ó, essas são todas as notícias que estão presentes no cluster desta aqui. Portanto, notícias que são muito parecidas umas com as outras. Ó, vereador é baleado, homem é morto, milicianos são condenados pela morte, operação que investiga desaparecimento, então aqui tu fala muito sobre polícia também, né? Gente morrendo, ó, gente se matando, que coisa ridícula. Quadrilha presa, ó. Então todas as notícias têm o mesmo contexto, fazem parte de um assunto parecido umas com as outras, o que prova que nossa abordagem funcionou. As notícias foram catalogadas e foram separadas em contextos parecidos. E aqui são as notícias mais recentes, pensando em um cold start, né? Um usuário que não tenha visualizado ainda. Aqui nós catalogamos as notícias que são mais recentes e também tem mais visualizações, que tiveram mais pessoas que assistiram, né? A gente apresenta aqui, e aí baseado no que o usuário clicar, aí nós passaremos para esse próximo aqui, que é mostrar mais dessas notícias, né? E essa foi a nossa solução. Desculpe ter demorado demais a explicação, mas acredito que conseguimos chegar onde nós esperávamos de explicar tudo isso funcionando. Agradeço ao avaliador, agradeço ao professor. Uma boa tarde, uma boa noite a todos.